Por isso que nós não desistimos. Vamos lutar até ver este enorme e poderoso exército em ação. Ele já está aí. Mas Deus tem muito mais para nos conceder e muitos mais para serem chamados. Pastor Abdoral Sintra. Bom dia, meu pastor. Pastor Moreira, está me ouvindo, amigo? Perfeitamente, muito bem. Que ótimo. É uma alegria ver você animado, viu? Você sempre com um sorriso, sempre animado. Louvado seja Deus. Amém, louvado seja Deus, pastor. Vamos lhe ouvir. Pois não, pastor. Eu poderia mandar um abraço também? Você mandou um abraço para algumas pessoas? Hoje está sendo permitido um abraço, né? Quero mandar um abraço para casal de amigos, a Regina Reis e também Carlos Reis, aqui de Hortolândia, são amigos da gente. Eles pedem oração, pastor. Eles dizem que acreditam muito na oração feita aqui na sala 57. Claro, quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. Eles estão pedindo oração, irmão, por Edna Andreata Zarnadi. Ela, uma senhorinha de 71 anos e sofreu um infarto e precisa fazer uma cirurgia. Ontem foi um infarto e precisa fazer uma cirurgia. Vamos orar por ela, a filha de Deus, né? Quero mandar um abraço também para pastor Adilson e outros mais que estão aqui de Hortolândia. E pedir também oração pelos meus filhos, né? Kleber, Kennedy, Cleito, de oração por um irmão meu chamado Delmiro. Quero mandar um abraço também para toda a família Toscano que sempre assiste aí, são minha sogra que está sempre assistindo. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Amém, pastor. Aproveitar aí para a gente só referir aqui aos pastores que estão conosco. Nós temos também o pastor Ednei, que orou conosco aí, Eliase Martins, pastor Esmeraldo Alcântara, Fernando Flores, Gilberto Ludogério, pastor José Alves, pastor Zinaldo Santos, quem mais aqui? Pastor Arão, pastor Gilson Almeida, pastor Flávio Borges, pastor Gilson Costa, além disso o pastor Misael Sampaio, pastor Luiz, da ASPA, pastor Osiel, que está junto com a Cleusa, pastor Wagner Almeida, além dos pastores que estão conosco aí no YouTube, a quem nós abraçamos e agradecemos pelo apoio, e é bom saber que a gente pode contar com cada um de vocês. Pastor, vamos à palavra de Deus. O pastor Ednei já fez oração, fez referência ao momento, já intercedeu pelo Senhor, que o Senhor abra a palavra e a sua boca e traga a palavra de Deus para nós. Agora, tá ligado agora. Eu gostaria de que todos os amigos abrissem a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. E vamos ver uma história muito interessante nesta manhã, para que Deus, com o seu Santo Espírito, nos abençoe também. Juízes, capítulo 11. E antes de ler esse texto que você já está procurando na Bíblia, eu gostaria de fazer mais uma oração. Vamos orar, queridos? Convido a todos. Bom Deus, nosso Pai, neste momento buscamos o poder do Teu Santo Espírito para que a Tua palavra seja apresentada e o Teu Santo Espírito traduza isto para nós, preenchendo as necessidades mais profundas da nossa alma. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa também a Edna Zanardi, que está precisando de Ti, do Teu toque, do toque do grande médico, que ela seja bem-sucedida. Abençoa também, Senhor, a cada pessoa que agora vai ouvir esta mensagem e aqueles que ouvirão depois, para que sejamos todos abençoados. Te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso querido Salvador, e sobre a iluminação do Espírito Santo de Deus que já está no nosso meio.
Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 11 e o versículo 29. Diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Versículo 32 agora. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon e combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Como foi a vitória? Versículo 33. Então, este os derrotou desde Aroê até a proximidade de Minite, 20 cidades ao todo. Esta foi a vitória. E até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. O Espírito de Deus operando. Quem tem o Espírito de Deus está do lado da vitória. O Espírito de Deus nos dá a vitória em todos os aspectos da nossa vida. E o nome desse personagem é Jefté. Jefté era um moço muito interessante. Ele era bisneto de José do Egito. Aliás, só repetindo, José não era do Egito. Todo mundo diz que José é do Egito, mas ele era de Canaã, certo? Foi levado como escravo para o Egito, e todo mundo chama José do Egito. Ninguém diz que Moisés é do Egito, mas Moisés era do Egito. Mas José era bisavô de Jefté. O que aconteceu com este moço? Esse moço passou por uma situação muito difícil. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 11. Então, Juízes, capítulo 11, versículo 1. Olha o que aconteceu na vida dele logo de imediato. Era então Jefté, o gileadita, de Gileade, né? Homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Aqui está uma situação bem vexatória. Um moço que nasceu filho de uma prostituta. Sim, mas e daí? As pessoas não pediram para nascer. Ninguém pediu para nascer. Certo? Você pediu para nascer? Não. E você pediu para nascer no mundo de pecado? Não. E você pediu para nascer de uma prostituta? De maneira nenhuma. Esta manhã eu quero falar a você sobre a terapia para as pessoas rejeitadas. Quem é rejeitado? Mas esse moço foi rejeitado? Foi. Muito rejeitado. Ele não foi esperado. Era uma prostituta. Certo? E teve um caso. Ei, será que eu estou falando para alguém nesta manhã que é filho de uma prostituta? Ou que é filho indesejado, que não foi esperado, e a família não tratou com amor, não tratou com carinho, certo? Quero dizer para você que a rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns hoje em dia. Todos nós experimentamos a rejeição. Pesquisas científicas mostram que existe pesquisa uterina, psicouterina. O que é isso? Pesquisas feitas desde a barriga da mãe sobre o bebê que ele está sendo gerado. Ele sente alguma coisa, certo? Ele sente quando ele é rejeitado. Então, o bebê tem sensações, por exemplo, de gosto, ele sente gosto. Sabia que o bebê sente gosto? Ele sonha. O bebê também, ele sente quando ele é rejeitado ou quando ele é aceito. Ele sente amor e carinho quando
os pais o tratam assim. Eles escutam sons, escutam a voz da mãe, mas eles escutam mais a voz grave dos pais ou do avô. Sabiam disso? São pesquisas científicas que demonstram isso. Então, eles percebem a rejeição. A rejeição se apresenta como algo terrível na vida de alguém, certo? E isso é traduzido mais tarde com medo, tristezas e revolta. Então, a rejeição causa tudo isso: medo, tristeza, revolta com a vida. Então, a atitude da rejeição é muito cruel. E as pessoas agem da seguinte forma: já que eu sou rejeitado, então eu vou agir de 3 maneiras. Eu vou aderir a essa rejeição, vou dizer, eu sou um miserável mesmo, ou eu fico neutro, ou senão eu fico revoltado. Vou reagir a isso, vou brigar contra isso, e vou ser um xarope azedo para todo mundo. Você já foi rejeitado? Você já foi escanteado por alguém que você ama? Você já foi desprezado por aquela família que você deveria ser cuidado e agora você foi abandonado? Então a história de hoje é exatamente assim. Jefté, ele foi rejeitado. Uma gravidez indesejada, filho de uma prostituta. E para completar a história, veja o que aconteceu no versículo 2. Vamos ler. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, a mulher legítima, não é? Os quais, quando já grandes, os filhos expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, de uma prostituta. Veja, a pessoa já nasce rejeitado pelos pais e agora rejeitado pelos irmãos. Os irmãos expulsaram-no, mandaram embora. Ó, vai embora, você não vai receber herança não. Você é filho de uma prostituta, você é filho de outra mulher. Cai fora. Versículo 3 diz: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. O que aconteceu aqui? Ele chutou o pau da barraca, chutou o balde. Neste momento, Jefté disse: eu sou filho de uma prostituta e agora já sou rejeitado pelos meus irmãos, os da minha família. Ele aderiu àquele pensamento: já que eu estou no inferno, não custa nada dar um abraço no diabo. Já ouviram esse pensamento terrível? Não adote ele não, tá? Se você um dia cair, não desça mais. Uma pessoa caída, ele não consegue levantar ninguém. E ele já tinha baixa autoestima. E agora ele queria descer mais ainda. Tem alguém que disse: se você tem baixa autoestima, se abaixe e apanhe, porque ninguém é seu empregado. Você que deve resolver a sua situação. É um pensamento muito duro, né? Mas será que a pessoa que já foi rejeitada e agora é expulsa de casa merece alguma coisa? Então, ele disse: eu sou filho de prostituta, sou expulso de casa, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, então Deus também não me ama. Eu não quero Deus, eu vou fazer o que eu quero. E começou a assaltar, começou a viver com bandoleiros. Ele assaltava povoados, ele assaltava muita coisa, e cidades inteiras. Era um tipo de Lampião lá no Nordeste. Lembra a história do Lampião? Machucaram a família do Lampião, e ele foi dar parte, e não encontraram quem fez isso, quem roubou e quem tal. Ele disse: não quero fazer justiça, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. E juntou-se aos bandoleiros e perseguia, e matava e fazia muita barbárie. Assim foi Jefté. Ele disse: eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. E eu não mereço coisa melhor.
E ele disse, tá bom, eu vou fugir para a terra de Tob. Tob era um principado aramaico ao leste do Jordão, certo? E era um lugar muito seco, inóspito. E ele queria morar ali, e ele assaltava ali. Ele vivia isolado ali. É como ele dizia, eu sou dono do meu pedaço. Assim era o retrato da vida, que era também o retrato da alma, que ele dizia, eu não mereço coisa melhor. Você já se sentiu nessa condição, numa situação semelhante? Mostrando que, não tem jeito para mim, já nasci errado, minha situação é difícil, agora eu vou fazer o que eu quero. E se juntou a ladrões, maloqueiros, violentos. E realmente homens levianos faziam parte deste grupo. E ele assaltava. Ele dizia, em outras palavras, eu vou me vingar do nascimento que eu tive e também da situação que eu passei com os meus irmãos e com a minha família. Jefté não era amado, mas ele era respeitado e temido entre o seu bando. As ruas estão cheias de Jeftés hoje. Hoje existem muitos Jeftés por aí afora. Pessoas rejeitadas, rejeitadas da família. Pessoas que moram na rua, são habitantes da rua, rejeitados. E eles disseram, o que eu vou fazer da minha vida? Todos me rejeitaram, eu vou rejeitar todos. Deus me rejeitou, então eu rejeito a Deus. Você sabia que essa é a situação de muita gente hoje? Jefté foi rejeitado e agora a situação estava muito difícil. O que uma pessoa numa situação dessa deve fazer? A psicologia cita um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, filósofo, ele dizia que é um dos teóricos da psicologia. Ele diz, não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com o que os outros fizeram de você. Em outras palavras, ele disse, mais importante do que aquilo que os teus pais te deram, que a tua família te deu, é aquilo que você faz com o que a tua família te deu. Se fosse você, anotaria esse pensamento. Mais importante do que a vida te deu, é aquilo que você faz com aquilo que a vida te deu. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Se a vida te deu um limão, faça um pudim de limão. Tem gente que gosta de pudim de limão, não é? Faça com que a vida seja mais agradável, certo? Ressignifique estas coisas. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Não coloque sempre a culpa nos outros. Se você nasceu numa família assim, de prostituição, você não tem o direito de se contaminar com isto. Só quando assumimos a responsabilidade por nossa vida, podemos passar de vítima a agentes. Então passe de vítima para agentes. Só Deus tem a resposta certa para pessoas rejeitadas. Estamos no plano de Deus. Eu vou dizer outro pensamento interessante. Antes de nós sermos concebidos no ventre materno, somos gerados no coração de Deus. Vou repetir esse pensamento. Antes de você ter nascido, ou ser gerado no ventre da sua mãe ou da sua família, você foi gerado no coração de Deus. Se você quiser uma passagem bíblica sobre isto, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1, 9, que vale a pena ler esse texto, que antes de você nascer neste mundo, Deus já tinha um plano para você, para a sua vida, para você ser um vitorioso, assim como ele tinha para Jefté, certo? Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz, Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, diz
que Deus nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes de nós existirmos. Deus já tinha um plano, nós já existíamos no coração de Deus, já existia um plano para você se salvar. Então, não se apegue à rejeição, a alguém que lhe rejeitou. A tua vida é muito superior a isso, certo? Nós precisamos ter altos ideais. O alto ideal está no alto, está lá em Jesus. Nós pertencemos a outro mundo. Se você não gosta de nada desse planeta, nada deste mundo, é sinal que você é um extraterrestre. Você é de outro planeta. Você pertence a Deus. Você já existia no coração de Deus antes de você nascer neste mundo. E assim foi com Jefté. Jefté teve um ponto da virada. Vamos ver o ponto da virada de Jefté? Está aqui. Vamos ler do capítulo 4 em diante. Passado alguns anos, passado alguns tempos, versículo 4, Juízes, capítulo 11, versículo 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Os anciãos de Gileade foram atrás de Jefté e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, olha, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estás em apuros, em aperto? Ei, foram os anciãos que expulsaram Jefté? Não, foram os irmãos dele. Mas agora Jefté estava generalizando. Já que ninguém gosta de mim, eu também não gosto de todo mundo. E mostra aqui que essa é uma doença terrível. A rejeição, ela é generalizante. A rejeição acha que todo mundo é contra você. Não é. Você foi rejeitado apenas por seus irmãos e, quem sabe, pelo seu pai e pela sua mãe. Mas não por todo mundo. Jefté agora acha que ele foi rejeitado por todo mundo, pelos anciãos. Versículo 8 diz: responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos dê a mim, então eu vos serei cabeça? Responderam os anciãos, no versículo 10. O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Aqui está o ponto da virada. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor Deus em Mispa. Ele abriu o coração a Deus. Ele chorou, ele disse: Senhor, olha a situação, já fui rejeitado desde o ventre, já fui rejeitado pelos meus pais, já fui expulso de casa, meus irmãos não querem nada comigo, eu estou numa situação difícil e agora querem que eu seja rei. Como, Senhor? Tem misericórdia de mim. Por favor, Senhor. E ele abriu o coração para Deus. Deus, por favor, me ajuda. E quando nós lemos o versículo 29, a gente vê a resposta de Deus. Porque Deus não desampara aqueles que vão a Ele. Deus nunca rejeita ninguém. Deus não rejeita você. Se você pensa que você foi rejeitado,
Você nunca foi rejeitado por Deus. Deus é o teu Deus, Deus é o teu Pai. Você foi gerado no coração do Pai antes de você nascer aqui na terra. Versículo 29 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e vocês já sabem o que deu em resultado. Ele venceu 20 cidades, ele foi um campeão, ele foi juiz de Israel por muitos anos. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo de Deus colocou Jefté na galeria dos heróis da fé. Se vocês leem lá em Hebreus capítulo 11, verso 32, Hebreus 11, 32 está citado entre Sansão, Davi, Samuel, os heróis da fé, aparece Jefté, o rejeitado. Jefté, aquele que não é ninguém. E Deus é especialista em transformar a pessoa que não é ninguém em alguém. Os heróis da fé. Será que eu estou falando para alguém que se sente como Jefté? Será que eu estou falando para alguém nesta manhã de pessoas que realmente se sente um lixo, uma rejeição? Ei, levante a cabeça. Busque a solução em Deus, no Espírito de Deus. Abre o teu coração para Deus, criatura. E faça isso. Permita que Deus ressignifique a sua vida e transforme o teu lixo em tesouro. Transforme também o seu abandono em um juiz. Transforme a sua rejeição em exaltação. Deus é especialista nisso. Peça o Espírito Santo de Deus, que Ele é capaz de fazer essa mudança, esse ponto da virada. Sabe? Pessoas rejeitadas não significam que são pessoas desprezadas por Deus. Veja, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, diz que Jesus foi rejeitado e desprezado, considerado o mais rejeitado entre os homens de dor, de dores e que sabe o que é padecer. A rejeição não significa que você está totalmente destruído e abandonado. Deus vê. Deus está observando. Um dia uma mulher com seu filho foi rejeitada e expulsa de casa. Estou falando de Agar, que foi expulsa de casa. E ela com o filho orou a Deus. O filho orou a Deus, Ismael. E ela viu que Deus estava bem perto, e ela chamou El Roi, o Deus que vê, o Deus que não rejeita, o Deus que não abandona. Não abandonou Jesus quando ele foi o mais rejeitado. Ele não vai abandonar você. Ele não abandonou Jefté, e ele nunca vai nos abandonar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enviarei outro Consolador. Nunca vos deixarei órfãos. Veja lá. Está lá em Evangelho de João, capítulo 16. Vos enviarei outro Consolador para estar para sempre convosco e não vos deixarei órfão. Você é um filho de Deus. Você é precioso para Deus. Peça o Espírito Santo de Deus para preencher o lugar dessa rejeição. E a senhora White diz uma coisa interessante que eu queria ler para vocês, concluindo essa mensagem. Diz: o pecado e o mal só serão vencidos pelo poder da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E ela diz mais: ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais, uma dádiva maior. A esse dom, nada poderia ser acrescentado. Por meio dele, do Espírito, todas as necessidades serão supridas. Poderia ser prometido algo maior do que isso?
diz o Espírito de profecia. Todo dom do céu. Deus não poderia dar um tesouro maior nessa época que nós estamos do que o dom do Espírito Santo. E com ele vem todas as dádivas. Peça o Espírito Santo para preencher a rejeição ou o pecado que existe em você. Você é filho de Deus. Você se sente como Jefté? Então, busque o Espírito Santo. Deus quer te abençoar hoje. Deus quer se encontrar contigo hoje. Deus quer que se abra o coração hoje. Existe um pensamento que diz, na área de mordomia cristã, Deus até entende a sua falta de fé, mas ele não aceita a sua falta de sinceridade. E Jefté foi sincero, contou tudo a Deus, abriu o coração a Deus. Ser sincero é contar o que está lá dentro. E a oração é exatamente para isto. Contar o que está dentro do teu coração. Deixa o Espírito de Deus fazer o trabalho. Deixa o Espírito de Deus fazer em você a terapia necessária. Deixa o Espírito de Deus te levar à eternidade. Que Deus abençoe você. E você hoje tenha um excelente dia, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te ama antes de você ser gerado aqui na terra, porque você já pertencia ao coração de Deus. Amo vocês e eu quero ver vocês no céu. Amém? Quantos querem receber o batismo do Espírito Santo hoje? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você neste momento, tá bom? Vamos orar? Fica com a mão erguida. Querido Pai, toma nas tuas mãos a nossa mão. Senhor Deus, às vezes somos rejeitados, abandonados por pessoas aqui desse mundo que deveriam cuidar de nós ou ter cuidado de nós. Às vezes é o esposo que precisaria cuidar da esposa. Às vezes é a esposa que deveria cuidar do marido. Às vezes os filhos rejeitados e abandonados pelos pais. Às vezes é um chefe que rejeita. Às vezes é um patrão. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Senhor, não rejeite a nós. Que o teu Santo Espírito seja derramado no nosso coração em chuvas para lavar todas as nossas mágoas, todas as nossas raivas, todos os nossos pecados e possa nos dar vida e novo alento para vencermos as dificuldades deste mundo. Nós somos teu, Senhor. Tu predestinaste a cada um para a salvação. E agora, Senhor Deus, estamos te pedindo, batiza-nos com teu Santo Espírito e aceita-nos no amado, aceita-nos em Cristo Jesus. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Que glória, que bênção. O Espírito é agente de transformação, agente de vitória, de recomeços, vida plena, vida de poder. Pastor Abdoral, muito obrigado por essa preciosa mensagem. Eu sei que vai ter muita gente aí pedindo a cópia, não sei como é que vai disponibilizar, outros vão poder assistir em outros momentos. E nós aí nos simpatizamos ou empatizamos com todos aqueles que foram contemplados com essa mensagem, foram referidos, né, pelo Senhor aí com esta mensagem. Quantos não são aqueles que receberam limões, e limões estragados talvez, mas que pelo Espírito Santo foram capazes de transformar essas coisas nisso aí. Grande Jefté, que aparece, né, pastor, na galeria dos heróis da fé, né, quando Paulo diz, faltaria tempo para referir, aí bota na lista lá Davi, e entra Jefté, e esse homem que teve fé no Senhor, que fez uma grande diferença. Agora é importante também a gente ver o papel do Espírito. Em alguns casos o Espírito é agente para dar vitória contra inimigos, agente de guerra.
Ele é o fruto do Espírito é paz, longanimidade, paciência, alegria, mas nós temos alguns casos em que o Espírito Santo se apossava para dar vitória. Foi o caso de Sansão também, né? Além de Juízes. Os homens venciam no poder do Espírito. O Espírito também batalha e, trazendo para as guerras espirituais, quem é que pode nos dar vitória contra os inimigos espirituais? Senão o Espírito Santo. É ele que é capaz de nos fazer vitoriosos contra todos os inimigos, né? Isso é maravilhoso para nós. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue usando o Senhor aí, que pastor não jubila, jubila, mas não aposenta, né? Exatamente, pastorzão. Estamos à disposição. Louvado seja Deus pela Sala 57. Um abraço para todos vocês. Amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Minha vida tem um novo significado, porque existem cada um de vocês. Amém, nós também o amamos. Um abraço aí para a sua digníssima esposa, irmã Solange. Amém. Vamos à vinheta da nossa sala para a gente marcar e depois vamos a um testemunho poderoso que temos para hoje. Você está certo aí a vinheta? Chamei de assim de primeira. Vamos lá, vamos rodar a nossa vinhetinha aí. A gente lembrar sempre vida no espírito, amor incondicional, missão atrativa e comunidade saudável. Nós estamos sempre em movimento. A igreja está em movimento. A igreja precisa ser ativa se quiser ser uma igreja viva, disse Ellen White, inspirada pelo Espírito. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Passando a palavra para o pastor Wagner Almeida, que está agora com a gente para trazer uma maravilhosa história que Deus fez. As histórias não são das pessoas, as histórias são de Deus, as histórias de Deus nas vidas das pessoas. Alô, amiguinho, bom dia para você, onde você encontra? Vamos chamar aí o repórter, de que ponto da cidade você se encontra, o repórter Wagner Almeida? Chegou. Eis-me aqui, meu amigo, tudo bem? Que mensagem maravilhosa essa do pastor Abdoral, né? Perfeito. Muito interessante, muito bom. Obrigado, viu, pastor? Foi bênção, eu amo o senhor e a minha vida também tem novo significado porque o senhor existe, viu, querida? Que maravilha. Obrigado, pastor Moreira. Que bela condução da Sala 57, hein, rapaz? Que bênção. Tamo junto. Bênção mesmo. Obrigado, Deus seja louvado aí pela sua vida e o comprometimento com esse movimento aqui. Amém. Amo você, querido, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, querido. Eu também amo você, sempre. Maravilha, Deus te abençoe. Você é bênção na vida dos crentes. Louvado seja Deus. Vamos lá? Nós temos hoje um testemunho que Deus é tão maravilhoso porque tem a ver com o outro lado da moeda que o pastor Abdoral acabou de pregar aqui, né? Como reagir à rejeição. Como você não deixar a rejeição destruir você, né? E não precisa destruir, você é filho de Deus, né? Qualquer que rejeitem você, mas Deus nunca vai rejeitar você. O testemunho fala agora, pastor, do outro lado da moeda. Não rejeite ninguém. Não rejeite ninguém. Você faz muito mal ao coração das pessoas quando você as rejeita. Seja pelo que for. Pela aparência. Não deveríamos nunca fazer isso. Pela cor da pele. Nunca deveríamos fazer isso. Rejeitar ninguém sob qualquer aspecto. Mesmo as pessoas mais violentas, os mais vis assassinos sobre a face da terra, eles são alvo do amor e da misericórdia de Deus. Devem ser nossos também. Não
é fácil, claro, natureza humana grita dentro da gente, né? Mas Deus seja louvado pela mensagem, e o que a gente vai aprender agora é que você não deve rejeitar ninguém. Deixa eu chamar aqui nossa moderadora Joana. Joana, abre aí a sua câmera, deixa eu colocar você aqui como co-anfitriã desta reunião, e agora eu vou chamar você para o pessoal conhecer você. Bom dia, Joaninha, tudo bem? Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Sala 57. Você fique aí nesse testemunho, você viu que a gente está puxando a reunião para dentro, bem para dentro mesmo, para você poder fazer parte do máximo da reunião possível. O pastor Abdorá hoje foi um gentleman entregando para a gente 6h30 certinho, Deus seja louvado por isso, para que a gente tenha condições de compactar nossa reunião, deixá-la espiritual da mesma forma, conduzida. Quando ele quiser quebrar isso, nós vamos até 9 horas da manhã, mas ele vai quebrar, né? Nós temos um ritmo e um horário que deve ser adequado para todo mundo ser beneficiado com este movimento. Antes de falar com a Joaninha, deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui ontem me deu uma satisfação ontem, querido, você não tem noção de pregar sobre esse primeiro tema da revista ontem na minha igreja. Foi uma bênção. Primeiro Deus, chamada à oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. Você sabe que as mensagens angélicas, ela é uma mensagem distintiva, está em Apocalipse, capítulo 14, e é uma mensagem distintiva. As 3 mensagens diferem, né? A igreja adventista da proclamação, da espécie de proclamação que a igreja adventista faz. É muito adventista essa mensagem, né? E o reavivamento da igreja, juntamente com a reforma, claro, é o tema da revista desse ano. E ontem, no primeiro tema, você deve ter participado na sua igreja, um chamado à oração. E a revista deixou muito claro que nossa mais urgente necessidade na oração é pedir pelo batismo diário do Espírito. Foi isso que deve ter sido ensinado. Se você não ensinou isso, ou não ensinaram isso ontem, não foram ao ponto. A mais urgente necessidade de nossa oração, a revista começou quente, é pedir o batismo do Espírito Santo. Essa é a nossa mais urgente necessidade em nossa oração. Você nunca deveria prosseguir em uma oração sem antes ter pedido o batismo do Espírito Santo. Porque senão nem orar você sabe. Como a Joaninha me disse uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, e nós vamos ter que entender muito bem o que Joana disse, mas é isso que a gente quer que você entenda. Que ela vai perceber quando eu pedir para ela comentar. Joaninha, você está onde agora? Como é que é a sua família? Há quanto tempo você é moderadora da Sala 57? Fala para mim. Então, pastor, eu moro em Uberlândia, né? É a cidade interior de Minas Gerais. E eu moro sozinha, né? E minha família é bem grande, né? A gente é uma família de irmãos, aí são 10 irmãos, né? Um já descansou no Senhor. E a minha família, assim, minha mãe, a gente foi criado mais por minha mãe, uma cidade pequena, aqui perto, né? A gente fala município aqui da cidade, que é maior. E praticamente fui criada pela minha mãe, né? Todos os irmãos, aquela luta. Só que eu perdi ela muito cedo. Perdi a minha mãe muito cedo. Eu tinha 12 anos quando eu perdi ela. E ela era nova, 47 anos. E eu comecei a amadurecer a partir dessa idade, assim.
já amadureci mais, porque tinha tenho mais dois irmãos mais novos, e eu tive que ajudar eles, né, cuidar deles um certo tempo, porque lá a gente ficava para estudar, né, o primeira primário, né, e o fundamental fiz lá, e depois a gente vinha para a cidade para poder trabalhar e estudar. Né? Joaninha, a sua mamãe morreu de quê, querida? Qual foi o motivo? Ela foi AVC, ela deu um AVC. E, então, com 12 anos, você tinha mais dois irmãos mais novos. Mais novos, né? Os outros eram mais velhos do que eu. Uhum. Eu sou, assim, dos 10, né? Eu sou dos mais novos, a terceira, depois mais 2. Com a morte da mamãe, você meio que teve que cuidar desses irmãos mais jovens que você, e você assumiu independência muito cedo por causa disso. Criada mais pela mãe, perde, né? A mãe aos 12 anos de idade. Essa sua mãe, ela era uma figura muito importante para você. Você disse que ela tinha duas coisas, era brava, mas também lutava muito para cuidar de vocês, né? Ela é seu exemplo de fé, você disse. Fala um pouquinho sobre a sua mãe e essa relação que você tem com esse exemplo dela. Sim, pastor, a minha mãe, ela, assim, ela tinha um gênio forte, né, mas aquele gênio forte era para cuidar da gente, porque ela era praticamente sozinha, porque meu pai dava uma certa assistência, mas ele morava aqui na cidade e trabalhava, e ia lá só de vez em quando, então a responsabilidade ficava tudo em cima dela, para cuidar desses filhos, alimentar esses filhos, e a gente, assim, era uma situação difícil, era uma situação precária, porque o trabalho lá também, para as mulheres também, não era fácil, mas ela lutava muito por aquilo ali, e assim, eu não me lembro de ver também ela reclamando, ela... dessa situação, ela fazia tudo com muito amor, era com muito amor, ela cuidava da gente, e eu era muito apegada a ela, eu ficava muito próximo em todos os assuntos, em tudo, eu gostava muito de ficar assim, né, assim, que eu tenho, assim, de lembrança, tem um pouco de ano, né, mas é uma coisa, assim, que me marcou muito, a fé dela, ela tinha muita fé, e ela preocupava isso com a gente, só que eu não entendia, mas assim, eu não lembro de identificar qual segmento que ela tinha, se era católica, se era isso, se era aquilo, mas eu lembro assim que ela tinha muita fé, e a gente até participava de alguns cultos, né, que a cidade ela se abre para esses PG, esses pequenos grupos, outras denominações e tal, e ela fazia questão de levar a gente. E eu lembro que eu era bem pequenininha e tinha que ir e tinha que prestar atenção. Ela ensinou pra gente, assim, tipo assim, a educação, tá em casa, a respeitar as pessoas, tipo assim, até a questão de alimento, pastor, eu lembro, assim, que a gente só aceitava comida se a minha mãe autorizasse. Ela tinha que olhar e acenar que podia pegar. E a gente estava com fome, mas não podia. Sabe? Ela ensinava isso pra gente, e a gente traz isso para a vida toda, né? Ter esse respeito, saber a hora certa de agir, né? Então, para mim, assim, eu tenho na minha memória ela como, assim, pessoa muito especial na minha vida. A sua força para buscar a vida, porque você não você faz o ensino médio, não pode estudar mais porque você tem que trabalhar, você mora em várias casas exatamente pela ausência da mamãe, sofre essas alternâncias na vida, e durante tudo isso, esse exemplo forte da sua mãe certamente ajudou você a vencer essas dificuldades, né? Eu fico pensando, Joana, no seguinte, tem muita gente aqui na sala adorando conosco hoje, e não consegue avançar na vida, Joana, porque as marcas do passado atrapalham essa pessoa a avançar. Verdade. Como, por exemplo, podem ter passado pela rejeição que o pastor falou aqui hoje.
e pessoas que passam pela rejeição dos pais, e tem gente que é rejeitado pelos pais, não consegue avançar na vida, né? E não cresce mesmo, porque fica preso nisso. Ouvindo você, eu queria que você que está aqui adorando com a gente aprendesse uma coisa muito importante, queridos. Há muitas maneiras de aprender na vida. Muitas maneiras. Mas há duas que eu queria que você, com base na história da Joana, interiorizasse hoje. Olha bem para mim aqui, ó. Há duas maneiras de aprender. Por assimilação ou por contraste. Assimilação é como Joana fez. A mãe é uma referência de força e de fé. Ela assimilou isso para ela, pegou o exemplo da mãe e trouxe para ela e disse, minha mãe, ela me ensinou isso aqui. E com 12 anos ela perde a mãe. Mas esse exemplo de força foi assimilado e ajudou Joana a vencer e continuar vencendo na vida, apesar das dificuldades dela. E como é que a gente aprende por contraste? Amigo, se as pessoas que são referência para você não trataram você bem, não te tratam bem, rejeitam você, tem um exemplo que você não deveria seguir, aprenda com essas pessoas por contraste. Diga, eu não vou ser assim. Quebre o ciclo, você tem que quebrar o ciclo. Eu não vou ser assim. Se você teve um pai violento, não seja um pai violento com seus filhos. Quebre o ciclo. Se você teve um pai amoroso, seja um pai amoroso com seus filhos. Renove o ciclo. Assimilação ou contraste. A escolha é sua. Você pode escolher fazer isso. Você pode escolher. Você não precisa ficar num passado ruim, mas você pode replicar o passado bom. Isso é para tudo na vida, queridos. Para tudo na vida. Assimilação ou contraste. Joia? Joaninha, você avança na vida e se converte aos 35 anos, é? Mais ou menos. Como é que foi essa conversão? Então, é assim, todo um processo, né? Eu conheci por volta de 2007, mais ou menos, uma outra denominação, né? Começou meu processo, até firmou um pouco mais, né? 2010, por aí. Né? Eu já, assim, quando eu conheci, eu já, naquele ponto, assim, que eu já sabia o que era o que eu queria, né? Então, não tive, assim, que dar muito trabalho, né, para as pessoas que discipulam, né, porque eu já estava decidida o que eu queria, o caminho, eu já estava cansada também de ficar buscando uma coisa ali, visitando uma igreja, conhecendo as coisas, eu queria um lugar fixo. E eu comecei a conhecer o evangelho e logo já fui tomada por aquilo ali, já queria mudar. E comecei a luta de mudar, né? Só que eu ainda estava presa ainda nos relacionamentos, né? E tinha alguns relacionamentos que me machucavam muito. E eu sabia que aquilo estava errado, né? Eu, tipo assim, igual, resumindo, aquelas pessoas que conseguem ficar um pé na igreja e um pé no mundo. Eu não me sentia bem. Você aí já era adventista? Não era adventista. Aí, a partir daí que vai entrar que eu passei a conhecer a adventista. Então, aquilo ali me incomodava muito e eu queria mudar. Eu sentia que eu precisava obedecer a Deus, eu precisava fazer a vontade dele e conhecer mais. E aquilo ali ia me dar abertura mais e estava me prejudicando, de certa forma. E Deus me ajudou muito. E foi assim, eu vi a mão de Deus falando comigo, as mudanças acontecendo. Foi quando, em 2015, aí eu conheci a Igreja Adventista. Aí eu conheci a Igreja Adventista, aí foi o impacto, né? Assim, a presença nítida de Deus, os estudos, a busca pela palavra, né? E aquilo ali me impactou muito, que eu logo quis ficar, tive uma séria dificuldade, porque trabalhava no sábado e tudo, mas aí teve um processo, eu sou assim um pouco de esperar, eu tenho paciência para esperar, eu quero uma coisa assim bem
estruturada, né? Então, 2016 eu batizei na Igreja Adventista. Aí eu me envolvi. Aí quando você batiza na Igreja Adventista, você se livra desses relacionamentos nocivos ou você ainda sofre um pouco dentro da igreja, ainda tendo que se libertar desses relacionamentos nocivos? Não, pastor, aí eu já tinha me livrado já desse abuso, desses tipos de relacionamento do mundo, né? Então, na primeira fase da sua crença em Cristo, mesmo tendo aceitado Jesus, se tornado evangélica, você tinha uma prática que era o desejo de ser cristã e já frequentava uma igreja, mas ao mesmo tempo você tinha algum tipo de prática que não era adequada ao evangelho. Como você mesmo disse, um pé na igreja e um pé no mundo. Isso. Será que tem muita gente que vive assim, filho? Eu fico pensando, irmãos, olhando aqui para nosso culto de adoração, queridos, há muitos que ficam transigindo com a fé, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Esse ser humano, ele não é feliz nem na igreja e também não é feliz no mundo. Verdade. Não tem como ser feliz no mundo, né? Mas ele não experimenta a falsa felicidade que o mundo oferece e ele não experimenta a verdadeira felicidade que Cristo oferece. Ele fica no limbo. Fica no limbo. Quando você vê Joana falar aqui, me diga uma coisa, você está com um pé no mundo e um pé na igreja? Ou você é plenamente do Senhor, querido? Você já entregou tudo? Quarta-feira eu falei sobre a entrega total. Hein, Tiago? Eu estou vendo você aqui, já vi você, Tiago Moura, várias vezes aqui. Não sei se você começou a abrir sua câmera agora, mas eu identifiquei você como alguém que recém entrou na sala, está experimentando esse ambiente. Deus te abençoe, viu, amado? Que bom vê-lo aqui. Como é que é? Você está inteiramente na mão de Deus ou você está dividido? Enquanto você não estiver inteiramente na mão dele, querido, você não experimentará paz. A Joana conhece o Evangelho na Igreja Adventista, abandona esses relacionamentos nocivos. Tem algum relacionamento que está machucando você? Você está num relacionamento que está tirando você da presença de Deus. Essa pessoa exige que você faça coisas que Deus não aprova. Ou mesmo você gosta de fazer coisas com essa pessoa que Deus não aprova. Você está dependendo mais dessa pessoa do que de Deus, querido. Pensa aí, esses relacionamentos nocivos não fizeram bem para Joana e ela se libertou deles, graças a Deus. Você também pode. Fica preso não, você também pode, tá bom? Que bom, né, Joana? Você se liberta desses relacionamentos e vai viver sua vida cristã intensamente na igreja. É verdade, pastor, aí tudo foi diferente a partir do que o senhor falou aí agora, dessa entrega, né? Aquele desejo de viver verdadeiramente para Deus, né? Fazer realmente, buscar realmente o que Ele quer de mim, né? Entender o que Ele quer de mim. Então, a partir daí, a nossa sensibilidade para ver as bênçãos de Deus muda totalmente a partir desse momento, e as coisas fluem naturalmente, e você vai amadurecendo espiritualmente, né, e chegando cada vez mais próximo, e sentindo esse desejo de buscar, esse desejo de querer, e Deus vai te dando essa oportunidade, né, a partir dessa entrega, né, e ela tem que ser verdade. É tão bom, Joana, ver você falar e a gente perceber que, de fato, existe em você uma paz em Cristo hoje. Você vive turbulências, mas existe uma paz, a gente percebe. Conversando com você ontem, para a gente traçar a linha do nosso testemunho, dá para ver claramente que você vive essa paz em Cristo hoje, né? Você entra na sala, Joana, através do jejum, né? Que o Wellington Ribeiro faz.
na quarta-feira. Você conheceu primeiro o jejum, né? Depois você conheceu a Sala 57. É verdade, pastor. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com o jejum. Irmãos, na quarta-feira, nós temos um jejum feito pelo Hélito Ribeiro, que é um ancião da minha congregação aqui, um dos líderes do meu distrito. Ele entra 6 horas com você, de hora em hora ele solta um áudio, um texto da Bíblia, Espírito e Profecia, reflete com você sobre aquilo, e a gente vive aquela expectativa durante aquela hora. No próximo momento entra outro, e assim, de hora em hora, em cada início de hora, um texto, um áudio reflexivo, para a gente ter um jejum orientado, né? Você vai jejuar, mas nesse jejum vamos estudar um tema poderoso, e vai de 6 a meio-dia. Se você não faz parte ainda, nós temos grupos do WhatsApp, é lá que eles acontecem, são grupos fechados, nós inserimos você lá não tem nada mais do que só a postagem dos áudios do jejum, os textos e também o exercício da Sala 57 que o Wellington faz na sua reflexão diária, ele posta o conteúdo da sua reflexão diária, é um movimento tremendo, e a Joana conheceu lá, né, Joana? Verdade, pastor, e fez grande diferença na minha vida, porque eu recebi o link, né, desse movimento do Wellington, e logo entrei e participando assídua, né, todas as vezes, e eu percebi, né, a presença do Espírito Santo, que até então eu sabia que existia o Espírito Santo, mas eu não sabia como buscar, né, e como orar, como falar com o Espírito, como ter essa conexão com o Espírito, eu não sabia. E a partir de ouvir o Wellington, né, todos os movimentos, todos os dias, e na quarta-feira, que além da quarta-feira ele passava uma mensagem, teve uma vez que ele começou a ler a Bíblia desde o início, eu amei, porque eu comecei uma sequência de ler a Bíblia, né, todos os dias ele lia uma parte, e fazia uma reflexão, e isso, assim, ó, às vezes não dava para ouvir em casa, porque a gente trabalha, mas, pastor, assim, eu sempre, igual o senhor já viu algumas vezes, eu estar em ônibus, eu estar em algum lugar, eu estar pode ser onde for, não importa onde eu esteja e o que eu esteja fazendo, eu arrumo um jeito para estar dentro, para estar ouvindo, para ver o que está acontecendo. A Joana, várias vezes eu mostrei Joana aqui no ônibus, de fone, saindo para o trabalho, mas ligada na Sala 57. Ela dá um jeito de assistir, irmão, dá um jeito. Janinha, o Wellington te convida, você vem do jejum para a Sala 57. E existe um outro movimento. Nós queremos que você vá da Sala 57 para o jejum. Essas coisas se completam. Como, por exemplo, você deve ir para o culto de oração que o pastor Simei faz toda segunda-feira com os membros da Sala 57 e os seus amigos da sua rede social também. Nós queremos que você vá para lá e todos que entram no culto do pastor Simei sejam colocados aqui na sala, porque estas coisas são interdependentes e existem para cooperar uma com a outra. Então, do jejum a Joana veio e você deve ir da sala para o jejum. Da sala você veio do Simei, vamos mandar você lá para o Simei. Essas coisas se completam. Janinha, você veio para a Sala 57, e eu quero pegar só um tema dela hoje, do que foi. Você disse que a sala foi importante para você em muitos aspectos, mas um deles que você me disse, eu quero trabalhar aqui 2 ou 3 minutos com o pessoal da sala. Você disse assim, ó, na sala eu achei o caminho, ela faz muita diferença para mim, eu aprendi que eu posso buscar a Deus, eu posso orar a Deus, porque se eu não sei orar, o Espírito Santo sabe. Aí você diz assim, ó, eu aprendi que eu não dependo das pessoas. Me explica isso. Eu quero levar o pessoal a entender um negócio importante aqui. É porque até então que a gente não tem essa intimidade, né, com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, a gente depende muito, né, e a gente fica, tipo assim, até mesmo ocupando, e eu, a partir desse movimento da Sala 57 e de tudo que acontece aqui, e o amadurecimento através do jejum e tudo, eu aprendi que eu podia ter a minha independência espiritual.
Eu podia, principalmente isso aconteceu muito da pandemia para cá, quando acontece uma coisa, primeiro é eu com Deus, eu tenho que chegar a Deus, e colocar aquilo ali e acreditar. Então, porque muitas das vezes quando acontece uma aflição, a gente já desespera, a gente nem lembra de falar que eu nem estou aqui, a gente já, então, isso é muito assim, muito gratificante, a gente ter essa conquista, ter essa busca e entender, né, e ter essa liberdade com Deus, com Deus, saber que você pode chegar independente da situação ou da circunstância que você esteja. Porque muitas das vezes, até mesmo o pecado, às vezes uma falha, né, te impede de chegar, mas é em qualquer circunstância. Não importa, e Deus vai fazer, você vê, hoje eu estou num nível assim que Deus fala assim, eu já estou com não quero ser pretensiosa, mas uma sensibilidade de Deus falar para mim assim, filha, não vai por isso aí, não vai, não pode ir, que é esse caminho aí que você vai fazer, não aguenta que você vai suportar, estou te dando peso que você vai aguentar, fica tranquila. Isso não é presunção, esse é o lugar que nós queremos chegar, de dependência fina com o Espírito Santo ao ponto de você ouvir a voz dele. Você não vai ouvir a voz do Espírito Santo fora que não, irmãos, não é alguém que fala, não, Deus usa a nossa consciência, o Espírito Santo fala aqui na nossa mente, aqui dentro você ouve ele falando para você, nitidamente você ouve, ele literalmente coordena a sua vida. Assim, em especial, ele nos guia através da palavra escrita. E ele pode usar todos os recursos para nos ajudar, mas ele usa a palavra escrita. Joana, eu quero me dar um minutinho. Queridos, a Joana disse que ela adquiriu independência. Eu entendi que eu não preciso das pessoas. Vamos entender isso? Vamos entender? Lembra dos mártires que morreram sozinhos? As pessoas morriam queimadas, queridos, na Idade Média, sozinhas, e não negavam a fé. É isso que ela está dizendo. É que nós aprendemos um caminho, estamos aprendendo um caminho de dependência de Deus, ao ponto de, nas situações difíceis da vida, dependermos de Deus para avançar, independentemente se tivermos as pessoas próximas de nós. Nós vamos orar independentemente se nós temos as pessoas próximas de nós. Nós vamos buscar a palavra de Deus independentemente se tem pessoas próximas de nós. Nós vamos permanecer firmes no caminho independentemente se tem a sala 57 ou não. Porque nós não queremos criar em você dependência da sala 57 para buscar a Deus. Você só levanta na madrugada se tiver sala. Se não tiver sala, você não levanta. Você só pede o batismo do Espírito Santo se tiver sala. Se não tiver, você não pede. Não. Nós não queremos isso. E se está acontecendo isso com você, cuidado. Nós não queremos isso. Ame a sala 57. Assim como você tem que amar a sua igreja local. Ou qualquer outro movimento que te eleve à presença de Deus. Ame esse ambiente aqui. Eu amo este ambiente, como amo pregar na minha igreja ontem e falar para os meus irmãos. Mas eu amo esse lugar. Mas esse lugar aqui precisa te dar autonomia para buscar a Deus. Isso não quer dizer que nós aqui não podemos ajudar você. Se você não consegue buscar, nós vamos te ajudar. Nós queremos que você aprenda a buscar. É essa independência. Ela não está dizendo que agora eu vou deixar de andar coletivamente, vou deixar de congregar, eu vou deixar de estar com os meus irmãos. Nada disso, não é nada disso. Mas ela está dizendo assim, pastor, eu entendi. Meu cristianismo está mais profundo. Eu sinto falta de Deus. Eu busco a Deus. Se eu tiver com fome, eu busco. Se tiver calor, eu busco. Se estiver chovendo, eu busco. Se for à noite, eu busco. Se for de dia, eu busco. Se o meu filho morrer, eu busco. Se eu tiver uma doença, eu busco. Se eu conseguir um emprego, eu busco. Se eu fui desempregado, eu busco. Pronto. É isso que a gente quer que aconteça com você.
A Sala está aqui para te dar esse caminho aí. Entendi desta parte. Joaninha, vamos para a parte final daquele esquema que a gente conversou. Amados, Pastor Abdoral fez uma mensagem hoje extraordinária. Se você se sente rejeitado, eu disse para você aqui, esquece quem te rejeita, ore por essa pessoa, ela não conhece a Deus. Se ela te rejeita, ela não conhece a Deus, ore por ela. Ore por ela. Agora, não rejeite ninguém. Não rejeite ninguém. A Joana, ela fez uma coisa linda, que eu quero mostrar para vocês aqui, a imagem da Joana fazendo isso. Preste atenção, não sai não, fica aí, tá? Que vai chegar agora no seu coração. Aqui, ó, é a Joana e um grupo de jovens da igreja, geração 48, um movimento que a igreja criou para dar atividades para os jovens, né? A Joana é essa que está de boné, sentada ao lado desse papelão. Joana, o que estava escrito nesse papelão aí? Está escrito assim, se você me der uma moeda, você vai ganhar muito mais. Está escrito assim, ó, me dê uma moeda e você vai ganhar muito mais, né? A Joana, queridos, ela se vestiu literalmente de andarilho, de mendigo. E ela foi para a rua, a Joana. Eu vou mostrar aqui para você. Joana, quando você se vestiu, como é que foi? Você sujou o rosto, colocou uma roupa de andarilho e colocou uma caixa com aquele dizer e tinha o lugar das pessoas que colocariam a moedinha, né? Sim, pastor. Eu me caracterizei, né? Para me sujar, porque você viu que sou branquinha, né? Vai ser difícil, né? Mas aí eu queimei papel para tirar ali a cinza para me sujar. E me vesti aí desse jeito aí, arrumei esse saco, né? Coloquei minhas coisas e a gente colocou, né? Era o projeto. Aí eu fiquei num lugar estratégico, né? Ali, assim, onde as pessoas passavam, era o movimento das pessoas, inclusive estava acontecendo, nessa praça estava acontecendo um impacto, estava um momento de evangelização, acho que era o Impacto da Esperança que estava acontecendo, com os jovens dos aventureiros, dos bravadores, então a praça estava super movimentada, esse foi um horário da manhã. Ó a Joana se sujando aí, ó. Que legal isso, né? É uma ideia para você, eu vou chamar os jovens do meu distrito, nós vamos fazer o Impacto de Esperança desse jeito aqui, ó. Aí, ó a Joaninha aí, pedinte, né? Que coisa legal isso aqui, cara, que legal isso. Lá vai a Joana, a caixa dela, o papelãozinho dela, lá vai a Joana. Esse momento aí foi depois, assim, eu sentei, né, e comecei, pastor, e eu falava, eu não tinha falado para o senhor que eu conversava assim, pedia, né, então eu ia passando as pessoas e eu falava assim, bom dia, o senhor pode me dar uma moeda? Aí ele olhava assim, aí teve um senhor que falou assim, para que você quer a moeda? Aí eu falei assim, para comprar um alimento. Falei, desse jeito. Aí ficou me olhando como se diz, né? Aí teve uma pessoa que me ajudou, aí ela estava fazendo o pagamento do estacionamento, e ela veio com as moedas e colocou lá no potinho. Mas assim, as pessoas não me reconheciam, nem da igreja, as pessoas não me reconheceram como alguma, achou realmente que eu me senti totalmente uma, né? Porque as pessoas não estavam me reconhecendo. Você saía com os jovens da igreja, e quando a galera colocava a moedinha lá, eles cercavam essa pessoa, abraçavam essa pessoa, e era uma festa, porque aquela pessoa viu você, né? Se sensibilizou por você, não rejeitou você, e quando eles colocavam a moedinha lá, esse grupo de jovens vinha imediatamente e agradecia essas pessoas pelo ato de bondade e de não rejeição por você, que era uma andarilha, né? Eles davam os presentes, né? Dava livro, dava presentes mesmo de embalagem, um presentinho, e abraçava eles, e eles ficavam assim, impactados com aquilo ali. Teve um senhor que chorou muito quando vocês fizeram isso. Fala pra gente.
Então, foi assim que eu mudei de lugar, que é essa foto que o senhor mostrou aí, que eu estava caminhando, né? Aí a gente mudou de lugar para ver a reação das pessoas. Igual eu falei para os senhores, esse momento foi muito ruim para mim, assim, a hora que eu saí do lugar, porque eu tive que deixar a turma para trás, né? Deixei os meninos para trás e fui sozinha. Aí eu senti, assim, perdida, né? Falei, pô, agora eu tô sozinha, né? Até chegar no ponto estratégico, outro ponto estratégico. Aí eu sentei no lugar lá, assim, bastante movimento, e tinha aí, de início, aí coloquei a plaquinha e fiquei sentada assim, olhando, e as pessoas passavam e eu falava, por favor, você pode me dar uma moeda? Me dá uma moeda, né? Ficava assim. Aí um senhor começou a olhar, e ele olhava assim, ele lendo e querendo entender, e falava assim, mas como assim, vou ganhar o quê, né, tipo assim, e cada vez ele ia se aproximando mais, com um pouco de receio, querendo fazer atitude, mas aí de repente ele chegou, aí ele falou assim, o que eu vou ganhar? Aí eu fiquei calada, né, aí ele pensou assim, não, então tá, ele já estava com a mão no bolso, assim, aí ele tirou e colocou a moeda, aí a hora que ele colocou a moeda, os meninos chegaram, a turma chegou e abraçou ele, e agradeceu pelo ato e começou a dar os presentes. E quando a gente olhou, esse homem estava chorando, um homem assim, maduro, um homem maduro, ele estava chorando. E a gente foi conversar com ele, porque além de dar os presentes, a gente perguntava, a equipe já estava preparada para conversar com essas pessoas também, se ela quisesse, né, para falar do evangelho. E a gente pegava, saía, ia trocar ideia com essas pessoas também, essas que faziam. Olha que ideia fera para você fazer com os jovens da sua igreja no Impacto Esperança, desse ano, na entrega do nosso livro missionário. Treina a molecada, eu vou fazer isso com os meus aqui, eu vou para a rodoviária do Plano Piloto, vou fazer lá. Vou treinar a meninada, eu vou ser o mendigo, vou ficar no meio da rodoviária pedindo, vou fazer esse negócio aí, na hora que eles colocarem, minha meninada vai vir pulando, gritando e abraçando, vai ser, e aí a gente entrega o livro, se identifica como igreja, eu vou fazer essa ideia aí, muito legal isso aí, vai ser muito bom isso aí para minha meninada. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu queria que você em 2 minutos dissesse para ele, Joana. Como é que você se sentiu quando eles olhavam para você como uma andarilha? Você se sentiu rejeitada? Como é que você se viu sendo vista por eles? Então, pastor, assim, lembrar disso, assim, dói ainda, né? Porque a gente não pensa, eu não pensa que a gente vai passar por isso, né? A gente acha que a gente nasceu assim e que nada vai acontecer, e que a gente um dia não vai estar lá do outro lado. A gente não sabe, né? E isso pode acontecer. Então, caracterizando disso, eu senti assim como se eu fosse excluída do mundo, como se eu não fosse pertencente do mundo. Quando aquele moço falou para mim assim, mas para que você quer moeda? Né? As pessoas olhavam assim, não se aproximavam, e aquela hora que eu saí, deixei os meninos para trás, aí eu senti assim um vazio, falei, e agora? Eu tô perdida, realmente eu tô na rua. Eu me senti assim, realmente um morador de rua, uma pessoa que vive em condições de rua, e como eles sofrem com isso, com o abandono, né, com a rejeição das pessoas. As pessoas olham e pensam que eles estão pedindo para beber, né, para suprir os vícios, né, eles não têm opção, eles vivem assim. Eu conheci moradores de rua que falavam para mim assim, não, eu bebo porque é para eu aguentar passar a noite, é para eu aguentar a fome que eu estou sentindo, né? Então a pessoa entra, muitas vezes se aprofunda mais no vício. Então cada vez que ela está ali, ela vai cada vez mais aprofundando com o abandono das pessoas. E eu fiquei assim, muito abalada, foi quase um mês assim, abalada com essa situação, por eu ter passado psicologicamente, não gerou nenhuma condição depois disso, mas no momento ali eu fiquei muito abalada, de me sentir excluída do mundo, e achar que eu era assim um ninguém, só porque eu não tenho condições de ter uma casa, de ter um alimento, de ter um trabalho, de ter uma roupa boa,
de ter o dinheiro, né? Só por isso, mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser, né? Eu sou um ser humano. Então, aí eu venho daquela condição assim, que a gente tem que ter pelo menos, a gente é digno, né? Deus nos fez digno de ter pelo menos um teto, de ter um alimento, não precisa ser conforto, né? Eu vivi isso na minha infância e não trouxe trauma nenhum de ser uma pessoa em condições financeiras menor. Mas então é isso, pastor, e continuo assim. Hoje eu olho para eles como se fosse alguém da minha família, então eu tenho total liberdade, eu me sinto em liberdade de chegar perto de qualquer um, pode ser homem, mulher, qualquer um, e eles podem estar na condição do vício ali na hora. Eu não tenho receio, eu não tenho medo, Muitas pessoas têm medo, têm nojo, porque estão sujos, porque estão fedendo, né, e não se aproxima deles. Querido, e é muito triste. A Joana ensinou um negócio muito legal pra gente. Não é bom ser rejeitado. Pior ainda é rejeitar pessoas. Esse exercício que a gente está fazendo aqui para não rejeitar pessoas, o Gabriel outro dia deu um testemunho abraçado a um mendigo na rodoviária, orando publicamente com esse homem. Por que a gente está estimulando a você a quebrar as barreiras? A não olhar as pessoas com os olhos do mundo, mas com os olhos de Jesus. Por quê? Porque se a gente rejeitar as pessoas, nós não vamos conseguir pregar para elas. Como é que você vai pregar para uma pessoa que você rejeita? Como é que você vai pregar para uma pessoa que você nem consegue chegar perto? Como é que você escolhe pessoas de um certo nível para pregar para elas? Como é que você estabelece condições para pregar para as pessoas? Para determinado grupo, eu não prego. Como é que a gente vai pregar para as prostitutas? Como é que vamos pregar para os assassinos? Como é que vamos pregar para os bêbados, para os andarilhos, para os mentirosos, para os invejosos? Como se nós rejeitamos essas pessoas? A Joana experimentou a invisibilidade. Ela se tornou invisível por causa da roupa, da sua aparência. Ela se tornou invisível. Tem um videozinho, queridos, me lembrei dele agora, eu podia ter trazido para cá. Eu não tenho ele, mas eu vou gravá-lo. Uma criança colocada numa praça, vestida de andarilhazinha, pobre, suja, maltrapilha, e ela fica ali. A criança fica ali, é uma criança. As pessoas passam por ela e ignoram a menina. Ignoram Ana Beatriz Pastorelli. Não sei se é o nome da sua mamãe ou se é o seu, meu bem. Mas você é uma criança ainda. E, sabe, me dá muita esperança quando eu vejo crianças assim na sala 57. Me dá muita esperança, queridos. Temos que formar uma nova geração, com uma nova mentalidade, com um novo jeito de abordar, de olhar o outro, de entrar na vida do necessitado. E quando tem crianças aqui, parabéns, irmã, parabéns por trazer sua filha, para que ela ouça a palavra de Deus. Nós temos que formar uma nova geração de meninos que se envolvam com pessoas, independentemente de que elas sejam. Eu tenho 30 anos de adventista. Eu nunca entrei em um lugar onde tem prostitutas e preguei para elas. Eu nunca fui a bares pregar a palavra, porque nós não entramos nesses lugares. Mas eles estão lá. Eles estão lá. E por que nós não entramos? Porque nós rejeitamos. Porque nós rejeitamos. Essa criança foi levada e trocou a roupa dela. Colocaram o cabelinho dela arrumadinho, um vestidinho bem top, sapatinho, patricinha. E colocaram a mesma criança
no mesmo lugar, as pessoas paravam para perguntar: onde é que está a sua mamãe? Onde é que está o seu papai? Quem te deixou aqui? Só paravam para perguntar por causa da aparência. Era a mesma criança. Enquanto maltrapilha, rejeitada. Enquanto bem vestidinha, quem é sua mamãe? Quem é o seu papai? Quem te deixou aqui? Sabe, irmão, você que está aqui, que os ímpios façam isso. Que os que não conhecem a Deus façam isso. Que os que não têm o batismo do Espírito Santo façam isso. Se espera. Mas eu e você? Eu e você? Não. Ser rejeitado é ruim, queridos. Pior ainda é rejeitar. Não rejeita, não. Não rejeita as pessoas. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Aí a gente tem um videozinho que com ele eu vou terminar a nossa reunião de hoje. Tá? É um vídeo de um garotinho que é catador de latinhas. Eu já mostrei aqui, mas eu vou mostrar de novo porque acho o vídeo de uma beleza, de uma sensibilidade daquela criança extraordinária. E deixa eu só achá-lo aqui, estava no ponto para mostrar para vocês. Ele saiu daqui, mas eu vou achar. Só um minutinho. Essa criança, ela se envolveu com um catador de latinhas. O catador de latinha estava ali, catando as latinhas, sujo, fedido, sem, sabe, pensando na vida dele, provavelmente. E aquela criança vai até o catador e começa a ajudá-lo. Você vai ver que provavelmente a mãe dele tenta tirar o menininho daquele lugar, mas alguém diz: não, não pega não, não pega não. Isso é muito claro na imagem para mim. Eu vou mostrar para você. Não é extraordinário isso? Extraordinário, extraordinário isso, né? Coisa mais linda isso. Deus seja louvado. É isso que nós precisamos. É isso que a gente precisa. Não rejeitar pessoas. Isso não é para fazer o bem para elas só. A gente não quer fazer o bem só para elas. Não é esse o objetivo. O objetivo é salvar essas pessoas. É abrir o coração delas com nossas atitudes. Mas se nós as rejeitamos, como é que a gente vai abrir o coração delas? Se elas não têm acesso
A gente não tem coragem de pegar na latinha, a gente não tem condição de amassar a latinha junto, a gente não pega nas coisas dessas pessoas porque está tudo sujo. Como é que a gente vai pregar o evangelho rejeitando pessoas? Isso não pode estar no meio do povo de Deus, irmãos. Você vai ter que ter todo cuidado. Não se envolve com esse tipo de evangelismo de qualquer maneira. Tem que haver um preparo, um estudo, é claro que sim, mas nós não podemos deixar de estar lá. Joaninha, seu testemunho hoje foi uma bênção, viu? Amém, pastor. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. E muito obrigado por nos ajudar como moderadora. Você tem feito um lindo trabalho. Também amo o Senhor, amo a Sala 57, amo todos vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês é parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. E todos vocês existem, fazem parte da minha vida agora. Grande abraço. Eu preciso voltar. Amém. Um grande abraço, pastor. Muito obrigada. Um excelente dia para você. Senhor. Que bom, né, queridos? Todo dia tem uma linda história que nos ensina muito. Sai agora de casa e não rejeite ninguém. Não permita que as pessoas sejam invisíveis. Deus te deu olhos para ver. Deus te deu olhos para ver pessoas e não coisas. Deus te deu olhos para ver pessoas e não coisas. Saia. Seja uma bênção. Que coisa linda, né? Bom dia com alegria, meu amigo! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia! Bom dia! Com alegria! Bom dia com alegria para todos! Bom dia com alegria para todos! Bom dia com alegria! Coisa boa é crente feliz. Olha, vá para a igreja hoje à noite, nos 10 dias de oração, mostra que você está cheio do Espírito, recebeu, vá congregar com os irmãos, estudar a revista, leve interessados. Nossos 10 dias tem que estar bem motivado aí com a sua presença, tá bom? Será uma bênção. Aqui nós vamos fazer os 10 dias e no domingo vamos fazer um reencontro, um culto na minha central com todo o distrito e com os cuidados necessários, mas vamos celebrar esse start da oração, né? Então, se já fez agora pela manhã com a sua igreja, glória a Deus. Se vai ser à noite, vá para o processo com a sua igreja. Se vai ser online na sua igreja, algumas igrejas estão fazendo online, participe dos 10 dias de oração. Vai ser uma bênção para todos nós. Nós temos que avançar, eu tenho algumas atividades agorinha mesmo, por isso não posso ficar um pouquinho mais de tempo na pipoca com você. Eu gosto de ficar aqui, é um ambiente delicioso, né? Mas amanhã é sábado, a gente, igreja, todo mundo, e domingo nós estamos de volta aqui para adorar a Deus logo de manhãzinha, eu, você, Deus o Pai, Jesus Cristo e o nosso bondoso Espírito Santo de Deus. Amém? Grande beijo no seu coração, saia para amar pessoas. É hora de dizer tchau. Tchau. Né? Então, contando 1, 2, 3, é hora de dizer tchau. Tchau, pipoqueiros! Tchau, tchau!
Galerinha do bem! Domingo! Até domingo! Tá muito lindo, bem arrumado, barbinha feita. Eu tô na rua gritando. É domingo, minha gente! Bom dia, Joaninha! Casa Católica! Tchau!